fantástico progresso tecnológico ocorrido nos últimos anos tem sido o fator mais importante para a modernização do automóvel, que figura entre os produtos que mais têm evoluído. Engenheiros de desenvolvimento trabalham com dedicação para tornar nossos produtos mais confiáveis e, ao mesmo tempo, reduzir seus custos com manutenção, consumo de combustível, emissões, elevar os níveis de segurança ativa e passiva, fazer melhor uso dos materiais e desenvolver novas opções. Naturalmente, o objetivo é fazer que cada vez mais nossos produtos ofereçam ao consumidor melhores itens de conforto, conveniência e benefícios práticos. Os motores de combustão interna utilizam a energia química de uma mistura de ar e combustível. Energia essa que se transforma em calor pela combustão e convertem-na finalmente em trabalho mecânico. Os combustíveis mais utilizados são a gasolina, o álcool, o diesel e o gás natural veicular. O desenvolvimento científico e tecnológico de novos materiais e os avanços da eletrônica têm permitido a construção de motores mais compactos, mais leves, com melhor desempenho, econômicos e pouco poluentes. Vamos conhecer agora os componentes principais do motor. O motor de combustão interna possui duas partes principais: os componentes fixos, bloco, cabeçote, cárter, etc., e os componentes móveis, árvores de manivelas, comando de válvulas, bielas, pistões, etc. O bloco do motor contém os cilindros, a árvore de manivelas, pistões e o cárter. A função destes componentes é retirar o trabalho realizado na cabeça do pistão e transmiti-la ao sistema de transmissão para as rodas. No bloco do motor encontramos também as bombas dos sistemas de arrefecimento e lubrificação, suas câmaras e canais, suportes do motor e componentes periféricos auxiliares. O cabeçote realiza o fechamento superior dos cilindros. Nele, em geral, estão instaladas uma ou duas árvores de comando de válvulas, as válvulas de admissão e escape, as velas de ignição e as válvulas injetoras. Juntos, o cabeçote e os pistões formam a câmara de combustão. Nos motores de 4 tempos, cada cilindro necessita de 4 movimentos do pistão e 2 voltas completas da árvore de manivelas para completar um ciclo de trabalho. Vamos conhecer o ciclo completo de funcionamento de um motor de 4 tempos. O primeiro tempo é a admissão. O pistão desce, puxado pela árvore de manivelas. A válvula de admissão está aberta. A admissão da mistura ar mais combustível ocorre por sucção. O segundo tempo é chamado de compressão. O pistão sobe, empurrado pela árvore de manivelas. As válvulas estão fechadas e a mistura ar mais combustível é comprimida. No terceiro tempo, chamado de combustão, ocorre uma centelha elétrica na vela de ignição. A mistura ar mais combustível entra em combustão. As válvulas estão fechadas, a pressão se eleva violentamente, empurrando o pistão para baixo e dando um forte impulso na árvore de manivelas. Este é o tempo que produz trabalho. O quarto e último tempo é o de escape. Quando o pistão sobe, empurrado pela árvore de manivelas, a válvula de escape está aberta. Os gases queimados são expelidos para a atmosfera através do sistema de escapamento. Depois disso, fica liberado o cilindro para a realização de um novo ciclo. E assim os ciclos se repetem sucessivamente para o motor continuar funcionando. Os modernos projetos de motores quase sempre mostram válvulas localizadas no cabeçote e uma ou mais árvores de comando das válvulas também localizadas no cabeçote. Válvulas no cabeçote, OHV. Árvore de comando de válvulas no cabeçote, OHC. E duplo comando no cabeçote, DOHC. São os tipos de construções adotadas para o mecanismo das válvulas. Os tuchos de válvulas hidráulicos são usados para manter constante e adequada a folga das válvulas e funcionamento silencioso. Quase todos os motores de alta potência dos dias atuais têm árvores de comando no cabeçote. Esta construção reduz a quantidade de peças móveis, reduzindo também o peso do motor. A função da árvore de comando de válvulas no momento e na ordem correta é
desta forma, permitir o fluxo adequado dos gases pelo motor. Adicionalmente ao sistema convencional, onde os tempos de abertura e fechamento das válvulas são fixos, novos conceitos têm sido aplicados aos motores, utilizando árvores de comando com controle variável. Em um cabeçote no qual o fluxo dos gases ocorre de forma cruzada, os canais de admissão e escape estão em lados opostos. Isso permite menor resistência aerodinâmica aos fluxos, facilitando o enchimento e a limpeza dos cilindros. Em todos os motores de 4 tempos, a árvore de comando gira a metade da rotação do motor. Acionada diretamente pela árvore de manivelas, através de correntes, de engrenagens ou correia dentada. Se o motor tem 2 válvulas por cilindro, isso quer dizer uma válvula de admissão e uma de escape, que podem estar dispostas em paralelo ou em V. Essas válvulas são operadas por apenas uma árvore de comando. A principal razão para se desenhar motores multiválvulas foi obter resultados de potência mais elevados. A explicação para isto é que 2 ou mais válvulas de admissão ou de escape proporcionam maior eficiência de enchimento dos cilindros, resultando em melhor rendimento do motor para uma mesma cilindrada. Atualmente, a razão principal para adotar motores multiválvulas são as emissões de poluentes mais reduzidas e consumo de combustível otimizado, já que esses motores oferecem otimizações nos fluxos de mistura, proporcionam mais eficiência volumétrica e de combustão, resultando em níveis mais reduzidos de emissões. Motores de 3 válvulas por cilindro têm 2 válvulas de admissão e uma de escape. Motores de 4 válvulas têm 2 válvulas de admissão e 2 de escape. E motores de 5 válvulas por cilindro têm 3 válvulas de admissão e 2 de escape por cilindro. Entre os dados mais importantes de um motor estão suas curvas de potência e torque. Como potência, entendemos o trabalho realizado dentro de um certo tempo. Potência era anteriormente especificada como cavalo-força, CV ou HP. Um cavalo-força era o equivalente a levantar um peso de 75 kg na altura de 1 metro em 1 segundo. A potência desenvolvida depende da rotação do motor. O torque corresponde à força, atuando em relação a um ponto de apoio. Logo, alterando-se a intensidade da força ou a dimensão da alavanca, ocorrem também alterações no resultado de torque. Potência e torque, ambos dependem da rotação do motor. O objetivo é produzir curvas mais suaves e uniformes possível. Sistemas de aspiração forçada são sistemas que comprimem o ar aspirado antes deste entrar na câmara de combustão, com o objetivo de otimizar a eficiência volumétrica do motor e, consequentemente, o enchimento dos cilindros. Com este recurso, obtém-se uma potência mais elevada para uma mesma cilindrada do motor. O turbocompressor, que é o recurso mais usual de sobrealimentação de motores, se caracteriza por utilizar a energia dos gases de escape para pressurizar a linha de admissão do motor. Para isto, possui 2 turbinas, solidárias por uma pequena árvore de transmissão. A primeira tem um rotor que é girado pela energia contida nos gases de escape, produzindo altíssimas rotações. Estas rotações são transmitidas ao rotor de compressão do turbo, onde ocorre a aspiração e compressão do ar a valores de até 1,5 bar acima da pressão atmosférica. O recurso tem o inconveniente de aquecer o ar. Em geral, para minimizar esse efeito, um resfriador de ar, intercooler, é colocado no circuito posicionado entre o turbo e a câmara de combustão. Isto é necessário porque o ar mais frio tem um volume menor. Graças ao intercooler, maior massa de ar pode ser forçada para dentro do cilindro, visando otimizar ainda mais a energia nos processos das combustões. Na lubrificação de um motor, o óleo que circula exerce várias funções. Lubrificar para reduzir o atrito entre as peças que se movimentam e assim facilitar o movimento, reduzir o desgaste das peças, tornar mais silencioso o movimento, refrigerar as áreas críticas, limpar, transportando partículas originadas pelo desgaste e resíduos produzidos pela combustão até o filtro, e proteger as superfícies das peças contra a oxidação.
O óleo lubrificante do motor sofre uma perda gradativa de suas propriedades em razão de oxidação e contaminação. Por isso, precisa ser trocado a intervalos regulares. O filtro de óleo também vai perdendo sua capacidade de filtrar e precisa ser trocado conforme a recomendação do plano de manutenção do veículo. Em razão principalmente da combustão da mistura de combustível, é gerada uma enorme quantidade de calor e o motor se aquece, especialmente na região superior da câmara de combustão. Para evitar a autodetonação da mistura e a danificação dos componentes do motor, o sistema de arrefecimento faz circular o líquido de arrefecimento do motor, que leva o calor das partes quentes para o radiador, onde ele perde calor para o ar e retorna ao motor. Circulando de maneira controlada, o líquido de arrefecimento do motor mantém o motor numa faixa de temperatura ideal para seu bom funcionamento. Vamos conhecer os componentes do sistema de arrefecimento do motor. Mangueiras. Bomba d'água, que força a circulação do líquido de arrefecimento. Válvula termostática, que controla o fluxo de água em função da temperatura do motor. Eletroventilador, que provoca uma circulação forçada de ar através do radiador em caso de aumento da temperatura do líquido de arrefecimento. Interruptor térmico, que controla o funcionamento do eletroventilador em função da temperatura do líquido de arrefecimento. Radiador, que resfria o líquido proveniente do motor. Parte do calor passa para os tubos e destes para o ar ambiente. E o reservatório de expansão, para melhorar a eficiência do resfriamento, evitar a corrosão das partes metálicas em contato com o líquido e a formação de resíduos que obstruiriam o sistema, não se utiliza água simplesmente. Deve ser utilizada uma solução de água e aditivo apropriado e deve-se verificar o nível de líquido semanalmente, completando-o se necessário. Verifique maiores informações no manual de instruções do seu veículo. A transmissão do automóvel tem a função de transmitir para as rodas a energia mecânica gerada pelo motor. Vamos conhecer os seus principais componentes. A embreagem é um sistema mecânico que permite interromper a transferência de rotação entre o motor e a caixa de mudanças. A caixa de mudanças é um sistema de engrenagens que permite adequar a velocidade de rotação e o torque que chega às rodas, de acordo com as condições de uso. Permite também inverter o sentido do movimento, marcha ré. O diferencial é um sistema de engrenagens que permite às rodas de tração rotações diferentes, o que é fundamental no momento em que o veículo faz uma curva, já que uma roda realiza um traçado maior que a outra. As semiárvores transmitem o torque do diferencial para as rodas. As juntas homocinéticas permitem o funcionamento das semiárvores, mesmo com os constantes movimentos da direção e da suspensão do veículo. A suspensão tem a função de absorver as vibrações e choques das rodas, proporcionando conforto aos ocupantes do veículo e garantindo a manutenção do contato das rodas com o solo. Vamos conhecer os principais componentes do sistema de suspensão. As rodas são responsáveis por transmitir as forças de tração, frenagem e direção do veículo. As molas são responsáveis por suportar o peso do veículo, comprimindo-se ou distendendo-se conforme as irregularidades do solo. Toda a mola, quando comprimida, acumula energia proporcional à compressão aplicada. Ao reagir, a carga produz vários movimentos de extensão e compressão que alternam a estabilidade do veículo, fazendo-o oscilar para cima e para baixo. Para controlar esse efeito das molas, entram em cena os amortecedores. Os amortecedores realizam os controles das ações e reações das molas, através da utilização das pressões hidráulicas em fluidos contidos num cilindro. Os amortecedores devem ter dupla ação, permitindo a compressão das molas sem oferecer resistência e atenuar sua distensão. As semiárvores são responsáveis, entre outras coisas, pela compensação constante das variações dimensionais estabelecidas pelo elevado curso de suspensão. O
sistema de direção é responsável por variar, de acordo com os comandos do motorista, a direção do veículo. O volante de direção é o elemento que recebe os comandos rotativos direcionais do motorista e o transmite através de uma árvore de transmissão, a caixa de direção. As caixas de direção do tipo pinhão e cremalheira transformam o movimento rotativo do volante, que é recebido por um pinhão em linear na cremalheira. Este sistema é muito utilizado por ser preciso, suave e apresentar reduzida necessidade de manutenção. O sistema de direção servo-assistida hidraulicamente tem o objetivo de reduzir o esforço do motorista, utilizando como força complementar a pressão hidráulica gerada por uma bomba que é acionada pelo motor do veículo. Os sistemas mais atuais de direção hidráulica são chamados de progressivos, porque proporcionam auxílio hidráulico em função do atrito do pneu com a estrada, otimizando a sensibilidade do volante. Os sistemas de freios têm a finalidade de diminuir a velocidade do veículo, transformando a energia cinética das rodas em calor. Seus principais componentes são pedal, cilindro mestre, servo-freio, cilindros e pinças de freio, regulador de pressão e, naturalmente, o fluido de freio, que é utilizado para preencher o circuito e transmitir as forças de frenagem. O freio a disco é uma unidade de alto desempenho que opera com segurança, por estar exposto diretamente ao fluxo do ar atmosférico, facilitando a troca térmica e também a drenagem da água, mesmo nos dias de chuva mais torrenciais. No freio a disco, a pinça de freio possui um êmbolo que recebe o esforço de frenagem aplicado no pedal do freio e comprime fortemente sua pastilha contra o disco. O servo-freio reduz o esforço do pedal necessário para acionar os freios. Ele obtém sua força da pressão no coletor de admissão gerado pelo motor. O fluido de freio é o elemento de transmissão de energia mecânica, transmitindo instantaneamente a pressão no pedal do freio para os freios. Um sistema de freio com controle eletrônico anti-bloqueio, ABS, Anti-Lock Brake System, previne a ocorrência de travamento nas rodas ao se realizar uma frenagem de emergência, atuando independentemente em cada roda. Vamos conhecer agora os principais componentes do sistema de combustível. A bomba de combustível elétrica fornece combustível a determinada pressão para as válvulas injetoras. O reservatório de combustível armazena o combustível. O filtro de carvão ativado é um filtro que retém os vapores de combustível, evitando sua emissão para a atmosfera até que sejam queimados pelo motor. A tubulação de combustível leva o combustível até o motor. O filtro de combustível retém eventuais impurezas, evitando a obstrução das válvulas injetoras. O corpo da borboleta aloja a borboleta de aceleração, que controla o fluxo de ar filtrado para o coletor de admissão. As válvulas injetoras atomizam o combustível em quantidade e momento adequados para formar a mistura. A galeria de combustível supre de combustível pressurizado as válvulas injetoras. O coletor de admissão conduz o ar filtrado aos pontos onde se localizam as válvulas injetoras. Atualmente, o método mais eficiente para diminuir a emissão de poluentes dos gases de escape num motor de ciclo Otto é através de um sistema de gerenciamento eletrônico que trabalhe com circuito fechado, com conversor catalítico de 3 vias. Isso significa que a qualidade da formação da mistura é analisada pela presença de oxigênio nos gases de escape por meio de um sensor chamado sonda lambda. Já o conversor catalítico de 3 vias é assim conhecido porque tem a capacidade de minimizar a emissão dos 3 resíduos poluentes existentes nos gases de escape, de forma simultânea os hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. O veículo possui um sistema elétrico completo: fios, terminais, conectores, fusíveis, lâmpadas, que servem para fazer funcionar os instrumentos, as luzes de controle, o motor de arranque, o sistema de ventilação, o ar-condicionado, o sistema de injeção eletroeletrônica, o levantamento dos vidros, o funcionamento do espelho retrovisor, entre outros.
A bateria armazena energia elétrica, suprindo as necessidades do sistema elétrico, seja na partida ou quando o motor do veículo está parado. Para fazer o motor do veículo entrar em funcionamento, é necessário um motor alimentado eletricamente pela bateria. Esse componente é o motor de partida. O seu funcionamento é obtido através da chave de ignição e partida, que ao ser acionado energiza o motor de partida, fazendo girar o volante do motor. O alternador é um componente que, movido pelo motor do veículo, produz corrente elétrica para alimentar o sistema elétrico e carregar a bateria. Chama-se alternador devido à corrente elétrica inicialmente gerada e alternada. É na carroceria que se acomodam os passageiros e a eventual carga. E é dela que saem os comandos, como volante de direção, pedais e alavancas. A carroceria possui o habitáculo, que é o espaço destinado aos passageiros. Além disso, possui porta-malas e o compartimento do motor. No habitáculo estão os bancos e os cintos de segurança que protegem o motorista e os passageiros no caso de colisão